Saudações amigos e amigas, paramos anteriormente na página 58 do livro O Efeito Sombra. Estive nesses últimos dias muito gripados, então vocês me perdoem a minha voz um pouco mais grave do que o normal. Mas vamos lá. Amanda estava profundamente envergonhada por não ter se formado na faculdade e mortificada porque a maioria dos parentes, pelo lado da família da mãe, andava na contramão e não havia investido em educação. Ela trabalhou com afinco para criar uma persona que escondesse seu constrangimento e lhe desse uma boa aparência diante daqueles que queriam impressionar. Encontrou um nicho em um campo de especialização que era considerado inteligente, prestativa e indispensável. Porém, por mais que lesse e contribuísse em seu trabalho, Amanda terminava quase todos os dias com uma sensação de ser menos. Na tentativa de resolver sua dor, decidiu voltar à escola, esperando que a obtenção de um diploma a transformasse de uma garota sem estudo, moradora de um parque de trailers, em uma mulher sofisticada e moderna. Certa noite, ela entrou na aula de psicologia, devidamente trajada com sua persona profissional. Sentia-se orgulhosa, pois já havia criado uma reputação de ser a garota inteligente da turma. Quando o professor detalhou o trabalho para a semana, Amanda começou a murchar, conforme a sombra repleta de vergonha se apoderava dela. Ela podia sentir o corpo inteiro se retraindo ao ver que o projeto era criar uma árvore genealógica bem detalhada, demonstrando um histórico educacional e as profissões de todos os membros da família. Conforme começou a trabalhar no exercício, ao notar que todos os membros da família, viciados em droga, financeiramente instáveis e sem formação, foi confrontada pela dor e pelo constrangimento do histórico familiar. A sensação esmagadora de não ser boa o suficiente subitamente pareceu grandiosa demais para continuar escondida atrás de qualquer persona. Adiante, naquela semana, quando leu o relatório e olhou com mais compreensão para a árvore genealógica, em vez de se sentir orgulhosa do trabalho que fez, sentiu muita vergonha. Depois de alguns anos tentando fugir de sua sombra, foi necessário apenas uma tarefa para que a persona de Amanda fosse escancarada. Assim como Amanda, alguns de nós sabíamos que, mesmo com pouca idade, tentávamos ser alguém que não éramos. Em vez de nós mesmos, queríamos ser como alguém em que nos espelhávamos. Então, inconscientemente, assumimos a fachada de outra pessoa, sem querer perceber que aquilo não era um selfie autêntico. Mas, de qualquer maneira, em nossa busca por liberdade, segurança e autenticidade, é imperativo reconhecer que estamos vestindo a versão de uma máscara que colocamos há 20, 30 ou 40 anos. E agora, nosso self autêntico, que está gritando para ter nossa atenção, está profundamente escondido atrás de uma máscara e o falso festa disfarçando nossa verdadeira natureza. Imagine isto. Quando era uma criança pequena, você recebeu um pequeno presente, uma moeda mágica, talvez de sua avó. Desejando mantê-lo em segurança, você escondeu para que ninguém pudesse encontrá-lo. Depois de todas essas décadas, você seria capaz de lembrar o local onde escondeu o presente? Sequer lembraria de tê-lo escondido? O mesmo acontece com seu self autêntico. Você o manteve escondido por tanto tempo que esqueceu a existência de sua parte. A natureza da fachada que escolhemos varia com base em nosso histórico, pais, arredores onde vivemos
no que era considerado bom ou mau comportamento. No entanto, as máscaras que são comumente vistas na sociedade atual não são diferentes daquelas de 100 anos atrás. Hoje há versões atualizadas de sedutores, encantadores, bajuladores, eternos otimistas, descolados, mártires, boas garotas, caras bacanas, durões, abusivos, intimidadores, ardilosos, intelectuais, salvadores, depressivos, piadistas, solidários, vítimas e daquelas acima do padrão. São expressões repetidas, arquétipos do mundo contemporâneo. O problema em viver dentro dessas máscaras é o que eventualmente nos faz perder de vista quem realmente somos e as possibilidades para a nossa vida. Ao ignorar a escuridão, inconscientemente extinguimos nosso poder autêntico, nossa criatividade e nossos sonhos, expondo nossa vida secreta. A sombra prospera quando temos segredos. No instante em que fechamos a porta para um ou mais aspectos particulares, colocamos em movimento uma vida secreta. Há um provérbio nos programas dos 12 Passos: seus segredos o mantêm doente. Em meus anos de trabalho com pessoas, posso afirmar que isso é verdade. Não há do que se envergonhar, pois a maioria de nós teve uma vida aberta e outra secreta. Temos uma persona que mostramos ao mundo e uma vida secreta que mantemos escondida. Construímos uma vida secreta para esconder as partes de que mais nos envergonhamos de assumir. Pode ser uma área da vida que dá vergonha, ou um comportamento que tememos ser inaceitável para quem amamos. Talvez seja uma área de nossa vida que esteja fora de controle, um vício ou dependência com que relutamos, ou uma fantasia sobre a qual receamos falar. Quando o nosso comportamento é incompatível com a máscara que usamos, nós nos esforçamos muito para escondê-lo. Podemos ser muito ternos e atenciosos com todos com quem temos contato durante o dia, e depois, ao chegar em casa à noite, gritamos com os filhos. Talvez nos comportamos como intelectuais brilhantes diante dos colegas, mas em casa ficamos assistindo a programas fúteis na TV ou jogando videogame. Talvez estejamos em um relacionamento de compromisso, mas traímos em segredo, ou agimos com alguém que galgou o sucesso pessoal, quando na verdade vivemos secretamente à custas de nossos pais. A vergonha não resolvida nos leva a traduzi-la em ações. Ela acaba surgindo em atitudes que revelam certas partes da vida que vinhamos tentando ocultar. Podemos trabalhar dia e noite tentando controlar os impulsos ocultos para que não venham à tona, mas estamos apenas a um passo de agir de uma maneira que mine o respeito próprio. Se estivermos escondendo uma parte de nossa vida na qual agimos sem integridade, isso acabará sendo exposto à medida que assinamos cheques sem fundo ou mentimos na declaração do imposto de renda. Se habitualmente encobrimos sentimentos de solidão, eles podem vir à tona na calada da noite, através de uma fome insaciável por açúcar, álcool ou sedativos que preenchem o vazio que sentimos. Se a raiva que sentimos décadas atrás não for enfrentada e liberada, poderá se expressar transformando-nos em pais ranzinzas ou cônjuges briguentos. Talvez o descontentamento por saber que os pais se traíam possa nos tornar atraídos por parceiros não confiáveis e emocionalmente abusivos.
Pode ter acontecido de nossa curiosidade sexual normal ter sido sufocada em tenra idade, originando um fascínio insaciável por pornografia ilegal e sexo de risco. No entanto, para nos livrar de compulsões incontroláveis que nos levam a uma vida secreta, precisamos encontrar meios de expressar os aspectos reprimidos para que possamos ficar em segurança quanto aos comportamentos que podem sabotar nossa vida. Matthew era chefe de equipe de uma prestigiada universidade de medicina. Era admirado pelos colegas e tinha uma esposa amorosa e 3 filhos saudáveis. Embora aos olhos de todos ele parecesse um pilar da sociedade, Matthew se via entediado com seu intelecto e todas as horas que acompanham o sucesso. Uma noite, depois do plantão médico, ele voltou para casa e foi assistir à TV, tarde da noite. Ficou fascinado por uma jovem que estrelava um filme e decidiu pesquisar sobre ela na internet. Uma coisa levou a outra e quando ele visitava um site pornô, clicou em um anúncio de uma boate de striptease. As imagens o deixavam muito excitado. Sua mente começou a divagar e ele pensou em passar na boate no próximo dia de folga. Sentindo uma pontada de empolgação e medo, racionalizou sua decisão, ponderando que, já que a boate era do outro lado da cidade, poderia apenas colocar um boné para evitar ser reconhecido. Em pouco tempo, as visitas à boate tornaram-se habituais para Matthew. Ele se via cada vez mais atraído por uma das mulheres e acabou marcando um encontro. As histórias que contava a esposa se tornavam cada vez mais complicadas, com muitas mentiras. Ele passou a procurar conferências na parte mais remota do país, de modo a poder desfrutar de fins de semana de depravação sem se preocupar em ser flagrado. Como o sexo com a esposa passou a ser menos frequente e excitante, ele foi ficando mais aventureiro e começou a correr mais riscos. Comprava e levava com ele lingeries e roupas sensuais para que as mulheres usassem. Em um fim de semana, Maria, mulher de Matthew, pegou o carro dele para levar as crianças à aula de tênis. Quando abriu o porta-malas para tirar o equipamento, notou uma mala médica que nunca tinha visto. Depois de deixar as crianças na aula, voltou ao estacionamento e, por instinto, abriu a mala. Ficou chocado ao encontrar lingerie transparente, camisinhas e um estoque de parafernália sexual, todo guardado dentro da pequena mala. Querendo entender a extensão da infidelidade do marido, começou a vasculhar as faturas do cartão de crédito, o histórico da internet e as contas de celular. Depois de estudar o comportamento dele por várias semanas, ela descobriu a dimensão da vida secreta que Matthew estava levando e que girava em torno de boates de striptease, acompanhantes e inúmeros programas noturnos. Após várias semanas de sofrimento silencioso, Maria decidiu confrontar Matthew com todas as provas que havia descoberto. Sem nada dizer o comportamento oculto agora exposto, Matthew estava diante da tarefa de tirar o véu dos anseios não realizados que o levaram a criar esse vazio entre a persona e a vida particular. Conforme o choque da consequência de sua vida secreta veio à tona, ele ficou desgostoso, porque sua sombra o iludira e o levara a um comportamento que ele jamais sonhava ser capaz de ter. Como a maioria dos viciados em sexo, Matthew precisava de ajuda e logo descobriu que não era apenas sexo que procurava, mas também buscava atenção, admiração e empolgação. Se tivesse sido capaz de ver e reconhecer esses desejos secretos, poderia ter procurado o apoio que precisava
antes de seu comportamento sair do controle. Em vez disso, a sombra o fez perder o casamento e a dignidade. Ao longo dos anos, já ouvi incontáveis pessoas em meus seminários compartilhando histórias parecidas. Sem pensar, elas se tornam alguém que nunca quiseram ser. A conclusão disso tudo é que, se não lidarmos com os aspectos ou impulsos sombrios e os sentimentos reprimidos, eles vão lidar conosco, como diz meu amigo, Dr. Charles Richards. Ignorar nossa sombra reprimida é como trancar alguém no porão até que ele faça algo dramático para conseguir nossa atenção. Se nos recusarmos a revelar a sombra por vontade própria, corremos o risco de ficar na linha de fogo do que eu chamo de efeito sombra. Sem qualquer alento à vista para nossas partes reprimidas, elas assumem vida própria. Ao liberar a culpa e a vergonha que carregamos, quando parte de nossa vida está oculta na escuridão, podemos abrir as portas do porão e trocar a vida secreta por uma vida autêntica. Quando negamos a nós mesmos uma válvula de escape segura para o lado sombrio, ou nos recusamos a sequer reconhecer sua existência, isso vai se acumulando e se tornando uma força capaz de destruir nossa vida, assim como a de todos que estão à nossa volta. Quanto mais tentamos reprimir os aspectos de nossa personalidade que julgamos inaceitáveis, mais eles encontram meios nocivos de se expressar. O efeito sombra ocorre quando a própria escuridão reprimida torna sua presença conhecida, levando-nos a agir de maneira inconsciente e inesperada. Isso acontece quando algo no mundo externo força a escuridão a sair de seu esconderijo e subitamente ficamos cara a cara com os traços, comportamentos e sentimentos do personagem que mantivemos escondidos na vida secreta. O efeito sombra não é algo que planejamos. Na verdade, é algo que a maioria de nós investiu tempo e energia para tentar evitar. Mas, quando entendemos esse fenômeno, podemos desvendar o mistério da sabotagem pessoal. Então é isso, amigos. Paramos no subtítulo O Efeito Sombra, da página 60. Gratidão a todos, namastê, muita luz para todos e até a próxima.